como que a Bipes chegou no Palmeiras? Eu tô lá na sala e entra a Leila. Entra a Leila na sala de reunião. Aí ela olhou aquele dispositivo assim na mesa e falou, o que é isso aí? Eu falei, não, Leila, isso aqui é a solução do seu problema de cambismo. Ela falou, mas o que é isso? Me explica. Aí eu expliquei. Ela falou assim, eu quero, tá? Quando a pessoa chega no estádio, ele mostra o rosto e a partir do rosto a gente verifica se o ingresso dele tá válido, se o portão que ele tá entrando é o portão certo. Isso tudo a gente faz aquela verificação em menos de fração de segundos e ali o acesso dele é liberado ou não. O Allianz nós tínhamos em torno de 7 pessoas por minuto que entravam em cada catraca. Hoje, essa velocidade é 23 pessoas por minuto. E nesse sentido da experiência do torcedor, acho que é legal também, né, bater na tecla ou reforçar o ponto de que não é todo jogo que você tem que fazer, né, de novo. Não, uma vez. Processo, né? Cadastro é uma vez só e pronto, né? A partir de junho de 2025, todos os estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas serão obrigados a ter biometria facial. E tem um outro projeto no Brasil chamado Projeto Estádio Seguro, que é exatamente a gente compartilhar os dados de quem compra ingresso, o CPF de quem está comprando ingresso com a polícia. Até hoje foi mais de 170 pessoas presas já. E antes de começar o vídeo, um recado muito importante. Vai começar a Copa do Condado, o maior campeonato de futebol do mercado financeiro. Essa será a 4ª edição e começa no dia 31 de agosto. Então, se você trabalha no mercado financeiro e quer participar, corra, porque ainda restam poucas vagas. Eu vou deixar no link aqui do episódio o site para você se cadastrar na Copa do Condado, que vai ter a minha narração, vai ter transmissão ao vivo no YouTube, arbitragem, churrasco, resenha e tudo mais. Tamo junto! Está valendo! Começou mais um Sports Market Makers, o podcast do Market Makers em parceria com a Outfield, que te deixa por dentro de tudo o que acontece no mundo de esportes e finanças. Hoje é o nosso episódio muito especial, é isso? Muito especial. Ah, meu Deus do céu. Porque é o episódio número 10, estamos aqui com o 10 e faixa hoje, nosso convidado, Ricardo Cadaro. Eu vou contar um pouquinho sobre ele e por que hoje é especial. A gente já falou sobre liga, já falou sobre SAF, já fez análise das finanças do clube, já conversou com o diretor executivo, diretor financeiro, categorias de base, NBA, e hoje a gente vai falar sobre uma tecnologia que chegou para ficar no futebol e a partir do ano que vem será obrigatória. Vamos falar sobre isso? Antes, deixa eu me apresentar. Marcelo Colaneri, apresentador aqui do podcast. Estou ao lado do senhor Thiago. Muito prazer tê-lo aqui novamente. E aí, Marcelinho, legal que hoje o episódio, a gente já falou de tanta coisa do futebol e vamos falar de uma empresa que não nasceu para atender o futebol, mas veio para o futebol, está bebendo desse ecossistema, essa evolução do futebol. Uma das histórias mais legais aqui que a gente vai ver de empreendedorismo dentro do futebol. É isso. E quem tá aqui do outro lado da bancada, antes de eu falar um pouco do apresentador... Do apresentador não, do convidado. Perdão, do convidado, o apresentador sou eu, desculpa. Pedro Oliveira aqui, um dos fundadores da Outfield, que é gestor aí que já investe em esportes há 8 anos aí de experiência deles. Pedrão, obrigado por estar aqui conosco de novo. Obrigado, Marcelão. Obrigado, Cadar, por ter aceitado o convite aí. Claro que eu sou suspeito para falar, porque a Bipes é uma das nossas investidas, né, com muito orgulho. Mas, tem skin the game. Como o Thiagão falou, a gente sempre usa isso como exemplo, né? É uma pequena inovação, o Cadar não está aqui inventando absolutamente a roda, tem muita inovação e tecnologia nisso, claro, mas que tem um impacto tremendo na experiência do torcedor, do fã, né, do amante de esporte, de entretenimento. Então, para a gente é um case nota 10 e vai ser super legal esmiuçar mais isso aqui com o nosso ouvinte. Perfeito, Pedrão. E por que tem esse impacto a gente vai explicar, mas antes de falar um pouquinho do Cadar, ele é formado em engenharia, né? Ele trabalhou aí quase 10 anos com engenharia. Aí lá em 2016 ele teve a primeira experiência dele trabalhando com biometria facial, ele trabalhou na BioNTech, lá nos Estados Unidos. Depois ele acabou vindo para uma filial da BioNTech aqui no Brasil, lá em Belo Horizonte, né? A gente está em São Paulo. E há 2 anos atrás, exatamente 2 anos, em agosto de 2022, ele fundou a Bipes, que é a empresa dele de biometria facial. E se você está se perguntando por que a gente vai falar disso, porque saiu agora uma lei geral do esporte que a partir de junho de 2025, todos os estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas serão obrigados a ter biometria facial no estádio. Então, se fosse hoje, na Série A, apenas 4 estádios têm capacidade abaixo de 20 mil. Os outros 16 times já teriam que ter essa obrigatoriedade da biometria facial. Então é algo que vai estar muito presente no futebol brasileiro em 2025 e não é só para acessar o estádio. Também tem muitas outras vantagens. Vai combater aquele
o cambismo, né, os cambistas, e também vai até ajudar ao Ministério de Justiça. Então, Eu ia até falar isso, Mar. Eu, como palmeirense, né, sou usuário do Bipes e é uma mudança de quem frequentava o antigo Palestra Itália e hoje tem o Allianz Parque. A, a velocidade de acesso dentro do estádio é impressionante. É outra experiência ali que realmente vem para ajudar muito a experiência no futebol. Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje, vamos te ensinar muita coisa, então em troca, já te peço agora no comecinho do episódio, já deixa o like agora, só para fortalecer aqui o Esportes Market Makers, vai ajudar a gente a crescer, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Então vamos lá. Kadar, primeiramente, obrigado por estar aqui, seja bem-vindo ao Esportes Market Makers, e a pergunta de abertura, já para você dar o seu olá, eu quero que você explique. Você fundou a Bipes, que é uma empresa de biometria facial. Como que você entrou no meio do futebol? Você fundou a Bipes porque o futebol estava pedindo ou o futebol pediu depois que você fundou? E bem-vindo de novo. Bom, obrigado primeiramente aí, obrigado pelo convite, né? Vamos discutir e conversar muito aqui sobre tecnologia, que é o que eu gosto de fazer. A história da Bipes é interessante, porque como você disse, eu estava numa outra empresa na época, desde 2016 eu trabalho com biometria facial. Eu estava numa outra empresa na época e eu sempre imaginei na época que a biometria digital, aquela do dedo, em algum momento ia ser substituída, né? Como tudo na vida vai evoluindo, ia ser substituída pela biometria facial. Mas assim, não tinha uma coisa que tinha chegado assim para que a gente pudesse impor essa evolução. A primeira delas foi em 2017 o iPhone. Quando o iPhone 10 foi lançado, que veio a biometria facial para poder abrir o iPhone, etc., já foi um negócio interessante, porque eu falei, poxa, alguém, uma baita de uma empresa como a Apple, já viu nessa solução, uma solução interessante para o mercado. Mas o que fez a biometria facial difundir pelo mundo inteiro de forma tão pulverizada como é hoje foi a pandemia. Porque a pandemia, não sei se vocês lembram, no início, as pessoas não queriam tocar nas superfícies. Uhum. E todo mundo que tinha biometria digital queria parar com biometria digital naquela época. Então, naquele momento, eu estava posicionado como CEO de uma empresa de biometria facial e eu falei, cara, esse é o momento que a gente precisava para poder expandir a biometria facial. Isso em 2020. E aí, eu sou muito ligado a futebol, sou conselheiro do Atlético Mineiro, então fui minha vida inteira, frequentei estádio minha vida inteira. Já tá se entregando aqui também. Sou conselheiro do Atlético, né? Como clube é a minha paixão. E eu fui lá no Atlético e falei, gente, não sei se vocês lembram, na época que o futebol começou a voltar, em 2021, o futebol começou a voltar, tinha uma determinação que quem ia aos estádios tinha que levar o teste de Covid. Uhum. Vocês lembram disso? E eu falava, poxa, é lógico que todo mundo vai falsificar o teste de Covid, claro. E todos nós fazíamos isso. A gente fazia o teste uma vez, entrava no PDF lá, mudava a data do PDF, você não fazia teste todo jogo, não tinha jeito de fazer teste todo jogo. Aí eu fui lá no Atlético e falei, ó, tem uma solução para a gente resolver isso. Vamos fazer biometria facial e vamos linkar o CPF da pessoa que tiver o teste de Covid com os laboratórios que fazem teste, vamos fazer um convênio com os laboratórios todos, e aí, quando a pessoa comprar o ingresso, a gente vai saber se aquela pessoa realmente fez o teste de Covid, né? Solução fantástica, né? Foi terrível a solução, assim, do meu lado eu achei ótimo, falei, poxa, descobri Como a ideia pólvora. empreendedora, né? Ideia empreendedora maravilhosa. O clube, claro que foi um fracasso absoluto, porque o clube estava interessado se o cara tinha teste de Covid, não tinha, até parece, o clube queria botar a gente para dentro do estádio, 1 ano e meio sem público no estádio, você imagina, né? O clube não queria saber disso. Vai querer criar uma Vai barreira. querer criar uma barreira. Então, assim, para mim era uma ideia fantástica, vamos fazer isso. O clube falou, poxa, esquece, né? Mas foi daí que começou a ideia de se levar a biometria facial para dentro do estádio de futebol, foi nessa época. E aí, a biometria facial em si é uma tecnologia que está aí para todo mundo, né? Mas o case de uso de biometria facial para grande multidão de entrada em estádio, em eventos, etc., nós é que criamos. Aí a gente vai falar um pouco mais para frente no case do Palmeiras, né? Então, assim, começou com isso. O primeiro teste que nós fizemos de biometria não foi no Palmeiras, foi no Red Bull. Nós fizemos um teste lá no Red Bull em 2022, no início de 2022. Eu tinha acabado de sair da outra empresa que eu estava como CEO, saí da empresa para fundar a Bipes.
E quando eu fundei a Bipes, eu consegui uma oportunidade no Red Bull de colocar um equipamento lá com uma catraca, tinha lá um negócio só para sócio-torcedor, era 200 pessoas ali, e foi aí que tudo começou. Mas como é que o que que é essa operação? É uma catraca ou como é que conecta esses dados, assim, você deu esse exemplo de fazer uma parceria com os convênios, os postos de saúde. O que que é essa solução? Como é que ela resolve o problema dos clubes? Por que que é necessário para os clubes? Explicar um pouquinho mais A da parte catraca técnica para dentro, né, a parte Legal. mais técnica. Bom, é o seguinte, a gente começou, quando nós começamos, né, assim, o princípio da biometria facial para entrada em estádio é que um CPF é igual a um ingresso. Pronto. Isso a Lei Geral do Esporte, a partir de 2025, já vai exigir isso. Mas, mesmo antes, agora, a gente já exige, a gente não, né? É uma condição da nossa solução que o ingresso seja para um CPF. Né? Então, quem está comprando o ingresso tem sempre que atribuir ao ingresso um CPF. Uhum. Nós temos uma solução em que a pessoa, quando está comprando o ingresso, ela faz o cadastramento da biometria facial dela pelo próprio telefone celular dela. E esse cadastramento a gente faz com um nível de segurança como se fosse de banco. A pessoa tem que cadastrar a face, cadastra o documento, nós fazemos verificação de documento, verificação da face da pessoa com a face com a foto do documento, regra de CPF com base na Receita Federal para ver se o nome está certo, o nome da mãe, data de nascimento, ou seja, toda uma verificação igualzinho você vai abrir uma conta de banco. Para que isso? Para que a gente evite um monte de coisa, entre elas o cambismo, entre elas questão de segurança pública, etc. Mas então a solução em si, ela consiste em fazer um cadastramento da foto da pessoa quando ela está comprando o ingresso, e depois a gente pega aquele vetor, aquele template facial, a gente não transita foto, e sim o template facial, e a gente coloca isso num equipamento de biometria facial integrado à catraca do estádio, né? Então a gente integra, faz uma integração. Então nós fazemos primeiro uma integração lá na etiqueteira, seja ela qual for. Fazemos uma integração no estádio, na catraca. E fazemos uma integração no sistema de controle de acesso. Então, quando a pessoa chega no estádio, ele mostra o rosto, e a partir do rosto a gente verifica se o ingresso dele está válido, se o portão que ele está entrando é o portão certo. Isso tudo a gente faz aquela verificação em menos de fração de segundos, e ali o acesso dele é liberado ou não. Então, a nossa solução ela é uma integradora de todas as soluções que existiam aí já no mercado, ou seja, etiqueteira já existia, catraca já existia e controle de acesso já existia. Nós fomos uma empresa que chegamos no meio ali para integrar isso tudo e trazer tecnologia para esse acesso que, como você falou, tem várias vantagens. Você falou da fração de segundos, né, para fazer todo esse cadastro. E eu acho que talvez essa seja uma das principais vantagens, né? Até o Thiago deu o exemplo do Allianz. Às vezes, quando a gente vai num ingresso, quando eu vou na Arena, na Neoquímica, aí você tá com o ingresso no celular, às vezes o celular, você demora ali pra liberar o celular. Não tem aí internet. Internet péssima, né? Até pra Fora que trabalhar. pegar o celular na mão lá na Neoquímica, né? Ah, Negócio começou. preocupado. Começou. Ah, Não, meu Deus. pelo tá cheio. Em qualquer tal. estádio, em qualquer É, estádio. qualquer Boa, Pedrão. estádio. Obrigado, obrigado. E no Allianz, e em todos os estádios agora que a Bipes trabalha, você não tem esse problema. Quanto que acelera a entrada do torcedor na arena? Isso é muito interessante, cara. Eu costumo dizer que a gente, como é uma solução, como eu disse, a gente criou um mercado, é uma solução inovadora para esse fim, não a biometria facial em si, mas para esse uso, ela é muito inovadora. A gente não tinha estatística, né? Quando nós começamos lá no Allianz, era só o Allianz, foi o primeiro estádio do mundo a ter isso, nós não tínhamos estatística nenhuma. Hoje, 1 ano e meio depois de implantado, nós temos estatística para poder mostrar. Antes, o Allianz, nós tínhamos em torno de 7 pessoas por minuto que entravam em cada catraca. Lá são 89 catracas de acesso, então 7 pessoas a cada minuto. Hoje, essa velocidade é 23 pessoas por minuto. Então essa experiência que o Thiago falou que teve de acesso, hoje é impressionante quem frequenta o estádio e vê que faltando 20 minutos para o jogo começar, tem 20 mil acessos, né? Mas chega faltando 5 minutos para o jogo começar, você não tem mais ninguém lá na catraca, a catraca está vazia. Ao ponto de o Palmeiras começar a pensar, inclusive, em não precisar de todas as catracas, porque tá ficando... claro que eles não vão diminuir a catraca, é óbvio que não vão, mas as catracas estão ociosas, né? Em certo momento do acesso, as catracas ficam até ociosas. Tamanha é a velocidade que nós conseguimos dar. Então a gente conseguiu dar mais de 3 vezes
a velocidade que antes tinha no acesso 3 vezes. E muito em função disso que você falou. A pessoa chegava na frente da catraca, mostrava o QR Code, ia baixar o QR Code na hora, tirava do bolso, passava, tinha 2, 3, 4 QR Codes ali da mesma família, a pessoa passa... Então isso travava um pouco ali o acesso. Hoje, como o acesso é feito somente pelo rosto, ela chega, identifica e vai, chega, identifica e vai. Então a gente consegue dar uma velocidade muito grande. Então, respondendo, mais de 3 vezes a velocidade que a gente conseguiu dar. E dando um depoimento aqui, né, de quem foi ver a operação do jogo, quando a gente estava analisando o investimento, foi até um jogo grande, né, que era São Paulo e Palmeiras, as quartas de final da Copa do Brasil do ano passado, o Thiago não vai gostar muito disso, mas o grande evento esportivo, ou o festival, né, o show, o espetáculo, ele tem esse efeito manada, né, nos 10, 15 minutos antes de começar, todo mundo quer entrar, porque você tá fora, chegou atrasado e tal, então, dos dois lados você tem uma dor para resolver. Do lado do operador do evento, esse efeito manada que cria um gargalo no acesso e prejudica a experiência do fã, do torcedor que tá ali. E do lado do fã, do torcedor, você tem uma experiência ruim, porque começa aquele empurra-empurra, aperta, né? E a hora que você começa a desovar isso, acelera o acesso, você melhora tanto a experiência do usuário quanto a experiência do operador. E quando a gente viu isso lá com o Fernando, sócio do Cadar, no dia desse jogo, que era um jogo grande, tenso, né? Quarta de final, clássico, você vê, cara, que o negócio funciona muito bem. E aí o aspecto da conveniência pro consumidor, né, da melhoria, que é uma tecla que a gente já falou em outros episódios aqui também, da melhoria da experiência do torcedor no estádio, você vai agregando um valor muito grande dentro disso. Você vai integrando com base de dados, vai integrando com o smartphone, permite que o cara entre mais rápido, aí depois você vai ter evoluções disso, pensando em meio de pagamento com face e tal, várias coisas que o Cadar ainda vai falar aqui, não vou dar spoiler, mas foi o que eu falei no começo, né, por meio de uma solução simples, você tem um impacto muito relevante na jornada do consumidor. E acho Pedro, que tem e uma coisa interessante isso que você falou, eu ontem, por exemplo, estava no jogo do Flamengo e Bolívar, né? Lá no Maracanã também nós estamos atuando lá. É impressionante como é que o próprio torcedor vai se acostumando. Isso é muito legal. À medida que a gente vai abrindo portões nos estádios, aquele portão que nós abrimos, por exemplo, lá no Maracanã, abrimos primeiro o portão oeste. O portão oeste, hoje, é zero problema mais, porque o próprio torcedor que está acostumado a frequentar o estádio, ele já sabe a que distância que ele tem que ficar do dispositivo facial para poder ser reconhecido, qual que é a posição que ele tem que ficar, se ele tem que abaixar um pouquinho a cabeça, se ele tem que levantar um pouquinho a cabeça. Então, assim, a própria experiência do torcedor vai fazendo com que todo dia que ele vai tendo uma experiência melhor. Lá no Allianz, especificamente, quem vê uma operação nossa lá hoje, é impressionante, assim, a velocidade que a gente dá por isso também. Então, a pessoa, às vezes, ontem lá no Maracanã, eu estava vendo o portão E e F, que é o portão norte, foi o último que nós abrimos, ainda tem alguém que ainda fica um pouquinho mais para trás, o catraqueiro fala, chega um pouquinho mais para frente e tal. Essa pessoa no próximo jogo já sabe que ele tem que chegar um pouquinho mais para frente. Então essa experiência vai só melhorando, sabe? É muito legal. Muito e nesse sentido da experiência do torcedor, acho que é legal também, né, bater na tecla ou reforçar o ponto de que não é todo jogo que você tem que fazer, né, de novo. Não, uma vez. Processo, né? Cadastro é uma vez só e pronto, né? Muitas às vezes vai ser até uma pergunta, mas eu já vou adiantar. E criança? Não, criança, quando a gente vê que a criança deixou de começar a passar na catraca, porque mudou muito, recadastra a foto dela e pronto. Criança tem esse problema, né? Claro. Eu não vou pegar uma foto de um menino de 3 anos, daqui a 4 anos ele com 7 é outra pessoa, né? Assim, em termos de face, né? A face muda. Então isso tem que agora adulto, que é talvez 90% do público, não precisa nunca mais cadastrar uma única vez, tá bom? E não pode ficar careca, pode colocar bigode, colocar barba, tirar barba, não tem problema nenhum, isso não muda nada. Isso para qualquer evento, né? Em que a Bipes esteja trabalhando na operação. Evento. Então, você cadastrou no Allianz, se você for no rodeio de Barretos agora, né, você vai passar com a sua face. Vai passar com a sua face. Até a questão do óculos também, Cadar. Sem problema nenhum. A gente até pede na nossa instrução de tirar a foto, a gente pede para tirar sem óculos. Mas na hora de passar no equipamento, ele detecta com óculos, com boné. Ontem lá, óculos, boné, o que tinha. Às vezes o que acontece é óculos com armações muito grossas. Às vezes a armação é muito grossa, aí pode ter uma dificuldade. Mas é coisa simples, coisa muito rara, é exceção. Eu tenho uma pergunta para o Pedro e uma para o Cadar. Vou fazer primeiro para você, que essa história eu já ouvi em um evento que você participou e a gente bateu um papo depois. Eu queria muito que você compartilhasse com a nossa audiência, que é muito legal essa história, de como que a Bipes chegou no Palmeiras. Foi assim, lembra um pouco até o Will Smith na Procura da Felicidade, andando com o negócio ali. Que filme. Mas conta
conta aí, que acho que é uma história bem curiosa, até para os empreendedores que estão ouvindo, que o lance da sorte, de estar no lugar certo na hora certa, também é fundamental, É né? legal isso, cara. Assim, primeiro, essa palavra sorte, eu não curto muito, não, mas eu entendo o que você está falando. É sorte mesmo, né? Tem algumas coisas. Como eu sou de Belo Horizonte, estava morando lá, e aí comecei, quando eu abri a Bipesa, eu falei, cara, eu não posso abrir a Bipesa em Belo Horizonte. O mercado está aqui, o mercado é São Paulo, aqui que eu tenho que ficar. E aí eu meio que vinha toda terça-feira, eu saía de Belo Horizonte terça-feira de manhã, vinha para cá, ficava até quinta. Criei uma rotina para mim de ficar de terça a quinta em São Paulo, independente de eu ter o que fazer. Eu vinha como rotina. Minha rotina era terça a quinta aqui em São Paulo. Numa dessas, na época eu estava fazendo um teste lá no Bragantino, estava fazendo o teste lá, tinha dado certo. A gente estava naquela dificuldade, eu não tinha. Era só eu, a empresa, eu costumo dizer que o meu escritório era mochila. Era eu e a mochila. Não tinha mais nada, era eu e a mochila. Um escritório de um amigo meu do rock, ele me emprestava o escritório para eu, quando tivesse na rua, eu estava lá, sentado numa mesa, né? E aí eu fui almoçar com um amigo meu, e esse amigo meu, fui fazer uma reunião com um amigo meu e ele tinha um almoço. Ele tinha um almoço e no carro, eu peguei uma carona para ele, que ele estava indo para o restaurante. Eu falei, você está indo para o Itaim? Me deixa ali perto que eu depois pego um Uber. No meio do caminho, eu indo com esse amigo meu que estava indo para o almoço no carro, um sócio meu me liga. Nesse meio do caminho, me liga e falou, Ricardo, você viu que o Palmeiras está atrás de uma solução para acabar com o cambismo? Lá, não sei o quê. Eu falei, puta, cara, eu tava no telefone com ele, falei, puta, cara, se a gente tivesse alguém que conhecesse alguém lá do Palmeiras, hein, pra gente poder ir lá, né? Tal, pô, vê aí se você conhece alguém, vamos dar um jeito de ir lá, pra gente apresentar a nossa solução, etc. Aí desliguei. Quando eu desliguei, esse amigo meu que tava do meu lado falou, Ricardo, eu tô vendo você falar do Palmeiras aí. Agora, ele falou, o cara é meu irmão. Falei, pô, então vê aí se eu consigo ir lá. Aí ele falou, peraí, ligou pro Everaldo, do meu lado, falei, Everaldo, tô com um amigo meu aqui, que tem uma empresa de tecnologia, parará, com reconhecimento facial e tudo. E, cara, ele tava precisando ir aí apresentar te apresentar o produto. E eu, como o meu escritório era a minha mochila, eu tinha um equipamento de biometria facial dentro da minha mochila. Nossa. Na hora. Eu andava com esse equipamento para cima e para baixo. Equipamento de biometria, eu andava com ele para cima e para baixo. O Everaldo falou assim, ele pode vir aqui hoje? Porque nós estamos assim, louco atrás de uma solução. Ele pode vir aqui hoje? Eu falei, lógico que eu posso. Vou lá agora, se for o caso. Ele falou, então pede para ele vir aqui hoje, 2h30 da tarde. Isso era meio-dia. Falei, beleza. Fui para lá, cara, fiquei lá. Cheguei lá 1h, né, da tarde. O negócio era 2h30, eu cheguei 1h, fiquei lá esperando. Não, e na cronologia histórica, né, o torcedor palmeirense aqui pode atestar, era aquela época que o Palmeiras tinha um problema grave com o cambismo, porque o estádio foi lotava. A semifinal da Libertadores. Isso. Foi mais ou menos em outubro, setembro, por aí, que teve uma semifinal de Libertadores que os torcedores não conseguiam comprar ingresso. O estádio deveria ficar cheio só com sócio torcedor, que tinha prioridade na compra. Os cambistas compraram tudo. E os cambistas conseguiam acessar o ingresso. Então tinha alguma coisa ali no meio que o ano era final de 22. Final de 22, foi em setembro de 22, isso. E eu tinha aberto a empresa em agosto, setembro de 22. Cheguei lá na sala de reunião, o Everaldo lá, mostrei o dispositivo, aqui é isso, pá, né? Comercial, aquela coisa. Aí eu tô lá na sala, entra a Leila. Entra a Leila na sala de reunião. Ela entrou na sala de reunião, assim, para apresentar alguém pro Everaldo. Aí ela olhou aquele dispositivo assim na mesa e falou, o que é isso aí? Eu falei, não, Leila, isso aqui é a solução do seu problema de cambismo. Ela falou, mas o que é isso? Me explica. Aí eu expliquei. Ela falou assim, eu quero, tá? Eu quero isso aí, ó. A Leila, vocês conhecem, né? Assim, resolutiva até. Falou, Everaldo, eu quero isso aí, tá? E aí, cara, foi assim que começou tudo. Isso foi em setembro. Aí foi negociação, claro, prova de conceito, aquele negócio todo. E 10 de novembro, não esqueça a data, 10 de novembro, foi o primeiro contrato nosso lá com o Palmeiras. Nós começamos com um desafio grande, que era instalar primeiro o clube social do Palmeiras, que eles queriam testar, na verdade. A ideia era eles testarem, por isso o clube social primeiro, e depois o estádio a partir de janeiro. Então foi assim que aconteceu. Você falou que não gosta da palavra sorte, né? Mas você teve a sorte claro. de se mudar para São Paulo, de estar no táxi com o amigo certo, que te apresentou pro Everaldo, e teve a sorte da Leila entrar no meio da reunião. Isso, isso é sorte, claro que é sorte.
Entra muito a análise do investidor, né, do meu caso aqui na minha cadeira, né? A gente sempre fala, tem uma dor muito aguda e uma solução óbvia para aquela dor. Né? Óbvia. As duas coisas ali, né? A dor latente da Leila tentando combater o cambismo e a solução certa na hora certa para ter no linguajar a gente chama de product market fit, né? O fit do produto com o mercado. E isso aconteceu nessa hora, né? Na hora que a Leila entra na sala e vê. Deu match ali. Fala, Foi putz, na deu hora. match. É isso. E a minha pergunta para você, Pedrão, é... Agora, só desculpa. interessante. Aí nós assinamos um contrato dia 10 de novembro, né? Você está falando sobre empreendedorismo, né? O que é o empreendedorismo? Dia 10 de novembro, né? Quando nós assinamos o contrato. Acho que se alguém do Palmeiras vier aí, vai até... Nós não tínhamos nada. Nada. Eu não tinha nenhum funcionário. Dia 10 de novembro, quando nós assinamos o contrato com o Palmeiras, nós não tínhamos nenhum funcionário, nenhum desenvolvedor, nada. Não tinha nada. Tinha só gogó, papo de que a gente ia fazer isso, fazer aquilo outro. Então, vocês imaginam, depois a gente pode contar o que foi a implantação lá no Palmeiras, que é outro desafio, mas assim, é legal porque era meu escritório, que minha esposa, ela falava, isso é o escritório, que era a minha mochila, e só. Né? Não, podemos explorar isso agora? Eu já tinha até anotado para não esquecer, Vamos já falar agora, então, como é que foi essa empresa de um homem só, fechando com o maior clube dia do 10 Brasil? de novembro assinamos o contrato, é tipo aqueles carros, quando o cachorro quando corre atrás do carro, né? Que o carro para, você fala, e agora? O que eu faço? Eu já estava conversando na época com hoje meu sócio, Fernando, e o Claudio Colli também, que são meus sócios. Na época, quando nós assinamos, os dois palmeirenses, quando nós assinamos o contrato com o Palmeiras, ele falou, não, vou entrar na empresa, e o Fernando, especialmente o Colli, não mora aqui no Brasil, o Fernando falou, cara, vou entrar para dentro, e entrou para dentro comigo, e nós chamamos 2 desenvolvedores, na época, que estavam fazendo o bico, entre aspas, ou seja, eles trabalhavam, um trabalhava no Mercado Livre, outro trabalhava na Superlógica, e eles saíam do trabalho às 6 horas da tarde e iam lá pro Palmeiras pra gente começar a desenvolver alguma coisa, código e tal, né, cara? E eu falava, meu Deus, isso não vai dar certo. Falava, isso não vai dar certo. Ficar com esses caras aqui em meio período, cara, não dá. E durante o dia a gente tentando sambar lá de outro jeito e tal, e os caras chegavam lá às 6 horas, a gente virava à noite. Aí um dia, cara, passou uns 2 dias assim, eu virei pra eles e falei, ó, seguinte, cara, vocês estão fazendo um trabalho muito bom e tudo, mas é o seguinte, eu não posso mais viver desse jeito. Eu quero saber o seguinte, quanto vocês querem agora, pra vocês saírem do trabalho seus agora, preciso que vocês liguem pro chefe seus agora, e vocês dois vão sair do emprego agora. Quanto vocês querem? Vai tomar um café que a gente vai ver. Aí eu fui e falei, tá bom, vou tomar um café. Passou meia hora, eu voltei, ó, queremos tanto pra sair agora. Falei, tá bom, tá fechado, nem discuti. Falei, tá fechado. Liga pro cara agora. E ele ligou, os dois ligaram, tal, ó, amanhã não vou mais, aquela coisa, claro, né? Fizeram toda a parte lá. Mas, cara, a empresa começou, eu, Fernando, tinha duas pessoas que não recebiam absolutamente nada, que eram lá de Belo Horizonte, que estavam comigo também, assim, no início, e os 2 desenvolvedores. E aí nós começamos, cara, aquela coisa de empreendedor também, de eu ajudando a montar catraca, apertando parafuso, aquela coisa do empreendedor mesmo, que virando noite lá no Palmeiras, porque o clube fechava 10 horas da noite, aí que a gente podia começar a instalar as coisas, para abrir às 8 horas da manhã no dia seguinte, aquelas coisas malucas, mas foi isso. E um desafio tremendo, cara, e graças a Deus deu certo. Que legal. Minha pergunta pro Pedro é mais na ótica de investimento mesmo. Como é que foi o processo de análise e encarteirar, né? Começar a investir na Bipass? Primeiro que a gente, na nossa tese de investimento, né, quando a gente olha para o tipo de solução como a Bipass, a gente classifica isso como fan engagement, né? Então eu falei aqui da jornada do fã, e a gente é muito crítico em relação a como o fã é tratado, não só aqui no Brasil, né? Tem vários problemas no mundo inteiro, a gente tem um pouco a síndrome de vira-lata, mas acho que exceto Estados Unidos, todos conhecimento facial. Aí o sócio torcedor ficou frustrado, aí tivemos que ir pro QR Code porque a solução não funcionou e tal. Aí a gente falou, pô, mas que solução é essa? Porque a gente não conhece. Falou, não, uma empresa, né, do Ricardo, tal, não sei o que, isso antes da Bipass no Palmeiras. E aí morreu.
né? Isso era, acho que agosto, setembro de 22. Morreu, aí passaram 6 meses. Um outro co-investidor nosso com quem a gente tem outros investimentos, que também é amigo de longa data do Ricardo, ele me ligou, falou, cara, você conhece já a Bipes? Você já viu esse negócio? Falei, putz, eu acho que vi, mas ele explicou. Eu falei, não, no Red Bull a gente viu, de fato, tivemos contato com ele. E aí fomos conversar com ele, ele trouxe, nessa época ele estava no processo de implementação do Allianz, então acho que era 30% do Allianz e aumentando a cada jogo, e aí muito nessa fase de virar a chave de experiência do torcedor, né? Então tinha uma galera na época que reclamava, né? A gente tem uma curiosidade, né? A gente na Outfield, ao todo, entre as 3 empresas do grupo, a gente, 35 pessoas, a gente conseguiu a proeza de ter uns 30 palmeirenses aí no meio. Meu Deus. E a galera ia... O sucesso da empresa. A galera ia, né? Vai muito no Allianz Parque, então a gente começou até a perguntar pra própria galera no escritório, né? Falar, pessoal, como é que funciona e tal. E era meio 50-50. Não, legal pra caramba. Não funciona e tal. Aí fomos conversar com ele, entender uma visão pro negócio. E aí você tem, na visão agora de tese de investimento em tecnologia, né? Tem um negócio que resolve uma dor, de novo, muito específica, muito aguda. A gente sempre separa em 3 caixinhas, né? O que a Bipes entrega de valor. Que é a conveniência pra gente aqui, enquanto torcedores, fãs. A segurança, né? A gente vai falar muito disso aqui, né? Como é que melhora a segurança do espetáculo, como é que melhora todo o entorno do futebol e de outros mercados. E a questão do cambismo, que é receita na veia pro clube, né? Quando a Leila tá preocupada com o cambismo, claro que ela tá preocupada com a sua experiência, mas ela tá preocupada também com o caixa dela, com o dinheiro que fica na mesa. Claro. Então, a hora que ele resolve essas 3 coisas, a gente olhou pra De isso e atender o falou, "Putz, torcedor dela, né? Que não consegue comprar ingresso. Ela Exato. atende o torcedor dela. Então, pra gente, é muito legal quando isso acontece, porque você tem uma solução muito simples que resolve um problema muito agudo e que é altamente escalável, né? Porque aí você tem 40 mil pessoas no estádio, 30 eventos, né? O Palmeiras tem lá 30 jogos por 38 ano. jogos. Você pega, transitando isso pro mercado de entretenimento, você tem uma cauda longa pra caramba pra botar em festa, botar em festival de música, botar em grandes shows, né? Em rodeios, como é agora o caso de Barretos. E você tem, a partir da captura da face, e aí depois o Kadar também vai explorar a parte de LGPD aí, que é super importante, mas a partir da funcionalidade de reconhecimento facial, isso funciona para outras coisas, para meio de pagamento, né? Então, então, a partir do que a Bipes começou a fazer, pra gente foi até muito óbvio que foi assim, pô, legal, né? Vamos encontrar uma forma de entrar, até a gente teve essa conversa com o Kadar algumas vezes, né? A gente não tava nem com o fundo pronto, mas falou assim, cara, não podemos perder, porque é tão legal que a gente tem que encontrar uma forma de entrar agora, e depois com o fundo pronto a gente migra para dentro e pensa na logística disso. Então a gente fez um movimento ali rápido até, porque ele estava fechando a captação dele, e entramos e nesse último ano a gente está vendo de fato um crescimento muito robusto, né? Todas as metas que o Kadar coloca ali, ele destrói a meta e aumenta a meta e continua crescendo. Então foi um ano bastante desafiador, acho que ele pode falar melhor do que ninguém aí, mas com o negócio crescendo bastante e tendo esse nível de aceitação do mercado, que pra gente é a melhor coisa que a gente pode ver, né? E o interessante é que, por exemplo, conforme eu disse, nós assinamos o contrato com o Palmeiras 10 de novembro de 22. E a lei é de junho de 23, né? E a lei veio falando que estádios acima de 20 mil tem que ter biometria facial. Os outros, todo mundo acha que eu tive alguma coisa a ver com isso. Porque não é possível, Você né? escreveu a lei, né? Eu escrevi a lei, não é possível, né? Olha a Assim, sorte aí Mais de uma novo. sorte, mais uma sorte. escrevi a lei, falei, não, cara, eu não tive nada com isso, nada. Mas veio muito em função do que a gente estava fazendo no Palmeiras também. Assim, o primeiro jogo full que nós fizemos no Palmeiras, nós começamos lá em janeiro de 23, e o primeiro jogo com o estádio inteiro foi em maio de 23, e a lei foi em junho. Mas, ao longo de janeiro a maio, é o que o Pedro falou, tudo deu certo? Lógico que não. Tudo, cara, teve dia que deu errado, teve dia que teve que consertar, teve dia... Claro, como toda implantação de qualquer coisa é assim. Nós estamos vivendo isso em todos os estados que a gente vive, que a gente implanta. Tem dia que é melhor, tem dia que é pior, até estabilizar, a partir de que estabiliza, porque é muita coisa envolvida. É rede, é a própria comunicação com a catraca, é não sei, muita coisa que pode dar errado também. Mas aí, nessa evolução de janeiro a maio, os próprios órgãos, e aí órgãos de segurança pública também, foram vendo que isso poderia ser uma bela de uma solução também para a segurança pública. E aí existe uma pessoa aqui em São Paulo, o Major Fernandes, que é ligado ao secretário de Segurança Pública, e esse major, na época, estava no Ministério da Justiça e estava fazendo um projeto que chama Projeto Estádio Seguro, e ele falou, cara, essa é a solução também para a segurança pública, e por isso nós vamos também colocar na Lei Geral do Esporte que tem que ser por biometria, até para fins de segurança pública também. Então foi assim, um casamento de
de várias sortes, mas que com a experiência do Allianz é que foi possível pensarem que era possível. Eu, quando comecei lá no Allianz, mas assim, muita gente falava, isso não existe, isso não é possível de fazer, isso não tem como, Uhum. isso não vai funcionar. Concorrentes, às vezes, falavam, chegava lá no país e falava, cara, isso não funciona, isso é bobagem, não A vai funcionar gente, nunca. a gente ouviu muito disso, porque a gente foi fazer a nossa due diligence também com os outros prestadores de serviço do mercado, né? Etiqueteiras, as plataformas de gestão do sócio-torcedor, a operador de dia de jogo. Não, esquece, o torcedor não vai querer, vai dar pau, e 2 jogos depois a Leila tecnologia desiste. não é para isso. Tecnologia não é para isso, tem que mostrar o QR Code antes e tal. Falava, beleza, eu falei, tá bom, vamos ver então se não vai funcionar. E funcionou. Então, assim, toda essa experiência de janeiro a maio fez com que as pessoas tivessem segurança em fazer a lei, isso que eu quero dizer, né? Sim. Porque sem a experiência também, Uhum. era um tiro no escuro, sem saber se funcionava realmente, né? Agora, eu não sei se você botou na pauta, Má, dessa conexão da BPS com esse sistema de segurança. Sim, tá aqui, É. do Ministério da Justiça. Sim. E eu até queria, puxando esse gancho da pergunta, ontem, né? Ontem é o dia da gravação, um torcedor, não vou nem chamar de torcedor, né? Vou chamar de Um cidadão. um cidadão que fez gestos racistas contra a torcida do Palmeiras. Ele foi demitido ontem e graças ao reconhecimento da BPES, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho. Cara, isso é assim, uma das coisas, né, interessantes para quem tem biometria nos estádios é o seguinte: você passa a saber todo mundo que está dentro do estádio. Quando você comprava ingresso por QR Code, todos nós aqui, eu comprava, falava, não vou nesse jogo não. Passa pro Pedro, o Pedro vai no jogo. Então eu comprava o ingresso no meu nome, às vezes eu comprava no meu CPF, mas não ia. Passava pro Pedro, ele ia no meu lugar. Eu nunca ia saber se era o Ricardo que estava entrando, se era o Pedro, se era o Marcelo, o Thiago. Com esse sistema, a gente sabe pela face quem é a pessoa que entra lá. E não tem fraude. Eu não tenho como chegar lá e mostrar uma foto, mostrar um telefone celular com a foto do Marcelo para eu entrar. Não existe isso. Porque o sistema barra isso tudo. Então, a gente sabe todo mundo que está dentro do estádio. Eu sei o nome, o CPF, o e-mail, o telefone, o endereço, sei tudo, porque a pessoa que está ali dentro tem que fazer um cadastro para poder entrar. Então, a partir do momento que, no caso lá do jogo Botafogo e Palmeiras na quarta-feira, que teve um caso lá de racismo, a gente, pela face da pessoa, consegue identificar quem é essa pessoa. E nesse caso foi isso, foi identificado. Como já tiveram outros casos aí, até daquele torcedor do Flamengo que tacou uma garrafa, infelizmente a menina morreu. Teve um caso também recente de um torcedor do Palmeiras também que cuspiu no Tite num jogo, também foi identificado pelo nosso sistema, ele também foi banido. Esse tipo de coisa acontece em estádios, né? E tá aí, a tecnologia é para isso, né? Assim, agora, é uma coisa interessante, e é bom dizer isso. Nós não somos uma empresa que identificamos pessoas aleatórias na rua. Apesar da tecnologia ser a mesma, são duas coisas completamente diferentes. Nós fazemos um cadastro da face da pessoa para fins de acesso. Então, quando a pessoa ela assina lá um termo de uso, uma política de privacidade, ela está dando o direito à BPES de usar aquela face dela para acessar o estádio, né? Diferentemente de outros tipos de biometria facial, que aqui em São Paulo acho que tem 12 mil câmeras, se eu não me engano, que você está passando aqui na Faria Lima, você está sendo identificado, e você pode ser um bandido, etc., que é bem legal, mas é totalmente diferente. Por que é diferente? Porque esse caso nosso específico, eu estou dando autorização para ser identificado, para eu poder acessar o estádio, para estar ali dentro do estádio, etc. Então, eu me posiciono na frente do equipamento para ele me reconhecer. Eu quero que ele me reconheça, porque eu quero que ele queime o meu ingresso para eu acessar. Quando você está passando aqui na rua, você pode ser identificado como uma pessoa que não é o Marcelo. Porque as câmeras são, apesar de muito sensíveis e está melhorando muito a tecnologia, eu posso estar falando no celular, posso estar com boné, posso estar com barba, sem barba, etc. E isso pode afetar o que a gente chama de acuracidade daquela informação. E isso pode acontecer casos de problemas. Recentemente em Alagoas, não sei se vocês lembram, no Fantástico apareceu um torcedor que foi identificado no estádio de Alagoas por câmera de reconhecimento, não por acesso, mas câmera de reconhecimento, que ele não era o bandido que estavam atrás dele. Aí o cara passou lá por constrangimento. Então isso acontece. Então no nosso caso não é isso. No nosso caso, a pessoa quer se posicionar na frente do equipamento para ser reconhecido. E isso faz toda a diferença
na hora dessas tecnologias aí. Então, realmente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre segurança pública, mas esse tipo de situações, igual aconteceu no Botafogo, ele também, a tecnologia ajuda muito. Mas desculpa, fala aí, Eu ia Pedro. falar, antes de entrar na parte da questão de segurança pública, que é bem importante, acho que é legal aproveitar esse gancho para explicar como funciona a solução, né? Parei na catraca, na frente do leitor facial, o que acontece nessa hora, né? Como é que lê minha face, manda para a etiqueteira, qual que é o Isso. caminho Na ali? verdade, o que a gente faz nós temos um sistema de controle de acesso no estádio, né? Que eu sei que o Pedro, que comprou o ingresso, o CPF dele é tal, vai entrar no portão A, por exemplo, né? E o ingresso dele é válido, etc. Porque tem muito caso, viu, gente, da pessoa que compra o ingresso, liga para o cartão de crédito e faz o chargeback, né? Esse ingresso, obviamente, ele é bloqueado Uhum. no sistema. Então, às vezes, a pessoa vai lá. O cara comprou o ingresso para o jogo, ligou para o cartão e cancelou e vai lá para o estádio achando que vai entrar e Uhum. o ingresso dele está bloqueado por conta disso. Isso acontece muito. Então, quando a pessoa para na frente do equipamento, ele faz a leitura do template da biometria facial daquela pessoa, isso é enviado para o sistema de controle de acesso, e aí fala, olha, aquela pessoa que está ali, o CPF tal do Pedro, está ali na frente da catraca. Ele tem autorização para entrar? O ingresso dele está válido? O portão é o certo? Tal, manda abrir a catraca. É isso que a gente faz, né? Só que isso faz em 1 segundo, né? Isso tudo faz em 1 segundo. Uhum. Então, desde a identificação até mandar abrir a catraca, de 1 a 2 segundos, isso é feito. Então, esse é o processo, né? Que a tecnologia permite que a gente faça isso, mandar abrir a catraca só para quem realmente está válido o ingresso dele para poder entrar. Peguei até um exemplo recente, só para ver se, nesse caso, se foi a Bipes ou se foi uma identificação de fora. Aqui teve um jogo no Allianz, Palmeiras e Bahia, e Foi. aqui matéria até do G1, né? Suspeito de integrar a facção criminosa na Bahia, é preso após ser reconhecido por câmeras em estádio de futebol de São Paulo, né? Ele veio para o Allianz Parque para assistir Palmeiras e Bahia, e ele foi preso no estádio. A Sim. prisão ocorreu após câmeras da Polícia Militar identificarem o rapaz. Não, na verdade não foi o câmbio da Polícia Militar, foi a nossa solução. Foi a de vocês, então. Na verdade, esse aí, já fazendo um link aí com a segurança pública, conforme eu disse, a segurança pública instituiu a lei, e aí tem a Lei Geral do Esporte, e tem um outro projeto no Brasil chamado Projeto Estádio Seguro, que é um projeto do Ministério da Justiça, em que o Ministério da Justiça está incentivando todos os clubes a aderirem a esse projeto, que é exatamente a gente compartilhar os dados de quem compra ingresso, o CPF de quem está comprando ingresso com a polícia. Então a gente, hoje em dia, no Allianz Parque isso já funciona, agora no Rio de Janeiro também vai começar a funcionar, os estádios lá, e a ideia é que isso seja para todo o Brasil, que todo mundo que comprou ingresso, como eu disse, não vou falar impossível, mas é muito difícil fraudar a compra, porque tem verificação de documento, etc. Então se eu comprei ingresso com o meu CPF, a gente manda esse CPF para a base do Ministério da Justiça, através de uma API de integração, e ele volta para a gente dizendo, esse cara tem mandado de prisão em aberto, ou ele tem, seja ele o que for o motivo, ele tem descumprimento de sentença, ou ele é desaparecido, tem uma série de coisas que eles mandam. E aí a polícia fala com a Bipes, olha, eu quero que você bloqueie o acesso dessa pessoa, tal, quem eles quiserem, bloqueie o acesso, e a gente faz o trabalho de bloquear o acesso da pessoa. Quando ele chega no estádio, ele é identificado pelos dispositivos faciais, é enviado para a polícia imediatamente, na hora que ele faz o acesso, que ele vai tentar acessar, é enviado um WhatsApp falando que aquela pessoa, com mandado de prisão tal, tá na catraca tal. Então, é a tecnologia que a gente tem auxiliando a segurança pública a poder fazer prisões. Esse caso especificamente foi o caso realmente de uma pessoa que era um jogo Palmeiras e Bahia, ele veio da Bahia para assistir o jogo do Palmeiras e Bahia e tinha um mandado de prisão, uma facção criminosa lá. Mas já teve caso, muito caso, tiveram, até a última dado que eu tenho, que foi do jogo passado, até hoje foi mais de 170 pessoas presas já. Claro que tem muito pensão alimentícia, claro que tem, que é uma das coisas que dá muita prisão no Brasil, mas já teve muito caso de pedófilo, já teve caso de homicida, já teve caso de traficante internacional, inclusive, um cara que era procurado por tráfico internacional, que foi preso aqui no Allianz. Então, ou seja, isso ajuda muito a Secretaria E de acho que tem até Segurança. uma segunda derivada, né, Kadar, que é o próprio exemplo do cidadão que assassinou a moça lá no jogo do Palmeiras com o Flamengo, que não foi nem na entrada, né? Foi Foi depois. fora. Né?
Foi fora, e aí quando ele foi entrar, pelas câmeras de segurança do estádio, a polícia identificou que horas que ele entrou na torcida do Palmeiras, do Flamengo, desculpa. Que horas que foi o acesso dele. Assim, período, olha, entre 5 e 5 e 5, me dá todo mundo que passou. Porque além da gente ter o cadastro facial, a gente tem a foto da entrada. Que, quando a pessoa faz o reconhecimento facial, o equipamento tira uma foto daquela pessoa no momento da entrada. Então eu tenho, além de eu ter o cadastro que foi feito previamente, eu tenho a foto de quem entrou. Até tem um caso interessante de um torcedor do Cruzeiro que foi preso assim. Eu vou contar. Então, essa pessoa, quando entrou, a polícia identificou essa pessoa pela blusa dela, pela barba, etc. E aí a gente tem os dados todos e a polícia foi lá e prendeu. Né? Então, isso é a tecnologia auxiliando aí a segurança pública, né? Bom, pelo que eu entendi aqui, então, Kadar, a Bipes, ela deixa a entrada no estádio mais rápido, ela acabou com o cambismo, ela deixa o estádio mais seguro. A pergunta que eu tenho... E também ingresso falso, né? Quando a gente tinha QR Code, mesmo o cambismo, a pessoa às vezes multiplicava aquele QR Code ali por 50, o primeiro entrava, os outros 49 não entravam. Isso tinha muito, né? Quantas vezes você já viu a pessoa comprar um ingresso ali na porta, quando chega lá, o ingresso já foi usado? É por isso. Eu ia falar... É por isso. É por isso. Viajei uma vez pra Itália e achei que ia haver um jogo de futebol lá. Não tinha Bipes lá. Aí comprei um ingresso, peguei lá o QR Code achando que tava super bem. Quase fui preso. Porque chegou lá, o ingresso não era... né, era falso. Aí falou, não, vem cá, vem conversar com esse cara. Quando eu vi que tava me levando pro um homem de farda ali, eu falei, meu Deus, moço, foi sem querer. Então isso também acabou, né? Esse ingresso falso também acabou, né? E com tudo isso, com todas essas melhoras, minha dúvida agora, por que todos os times ainda não têm a Bipes? Já tem, assim, não é que não tem ainda. Primeiro é o seguinte, no Brasil tem que sempre ter um primeiro, né? E nesse caso, a Leila, mais uma vez, né? Eu admiro ela muito, assim, eu gosto muito dela, admiro demais a Leila pela coragem que ela tem de ser a pioneira e pronto. E o Palmeiras foi o pioneiro nisso, né? Não só no Brasil, como no mundo. Não existe até hoje outro estádio. Claro, agora tem os que a gente está fazendo. Newton Santos, Vila Belmiro, próprio Maracanã. Mas como pioneirismo, o Palmeiras e a Leila foram o primeiro estádio. E aí, com isso funcionando, os outros clubes passaram a ver e falaram, poxa, é o que você falou, qual que é o malefício que eu tenho? É só benefício que eu tenho nisso, né? Então, começaram a também aderir a isso. Fora a lei, né? E é interessante que a gente já começa a ver um movimento que a lei, apesar de ser só acima de 20 mil pessoas, outros clubes que não têm o estádio com 20 mil pessoas já começam a aderir. Exemplo, o Santos. O Santos lá na Vila Belmiro, que hoje a Bipes está lá, nossa, é um estádio para 16 mil pessoas. Se não me engano, a capacidade máxima é 13 ou 14, e aderiu também a biometria facial. Por quê? Viu os benefícios, não pela lei, mas por tudo isso que você falou, os benefícios também. Então não é que não tem, assim, é o que a gente costuma falar, o Pedro, como investidor, sabe bem, o mercado ainda está começando, nós estamos iniciando um processo ainda, e daqui a pouco nós vamos falar sobre as outras soluções que vem ainda atrelado a isso. Mas só no acesso, eu acho que é um caminho sem volta, sabe, Marcelo? Independente do estádio cumprir ou não a lei, eu acho que é um caminho sem volta, que não tem muito jeito do próprio torcedor vai começar a exigir isso dos clubes, porque facilita muito. Ficou só faltando o fato do torcedor do Cruzeiro. Isso foi legal. Como eu disse, a polícia manda pra gente quem que ele quer que bloqueie o acesso. E aí, por uma desatenção lá do policial, na época que estava no jogo Palmeiras e Cruzeiro, o policial esqueceu de bloquear um torcedor do Cruzeiro que estava sendo procurado por homicídio. Esqueceu de bloquear. Depois que a torcida do Cruzeiro entrou no estádio, o policial me ligou e falou, Ricardo, esquecemos de bloquear um torcedor do Cruzeiro. É possível? Me manda a foto da entrada dele. Esse CPF tal aqui, me manda a foto da entrada dele. Então, mais uma vez, a gente tem a foto do cadastro e tem a foto da entrada. Falei, tá aqui. Vamos encontrar lá no CCO. Subimos lá pro CCO, eu e o Major Fernandes, subimos lá e tinha a foto da entrada. E aí, pelas câmeras do estádio, o torcedor estava com um moletom branco, cheio de coisa vermelha, assim e tal,
E pela foto de entrada, nós vimos que o torcedor estava com esse moletom. Aí, pela câmera de segurança do estádio, as câmeras lá são muito boas, nós fomos procurando no meio da torcida do Cruzeiro esse torcedor. E achamos esse torcedor lá, que era o cara que estava procurado. Aí ele passou um rádio para a polícia foi lá e prendeu ele, já dentro do estádio, por um esquecimento na hora de botar o flag lá, que era para bloquear esse cara. Eles tinham esquecido, mas o cara foi preso lá dentro da torcida. Então nós ficamos vendo lá na hora a prisão. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Ah, muito legal. Boa. Eu tenho só a última dúvida aqui que eu fiquei. Você falou do Newton Santos, Maracanã, Vila Belmiro. Quais outros clubes hoje já contrataram a BPAS? Hoje nós temos, então, né, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Maracanã, Flamengo e Fluminense e Botafogo, Santos. Aí nós temos agora a Arena do Grêmio, que nos contratou, Arena Fonte Nova, Arena das Dunas, de contrato fechado são esses, né? E tem outros vários aí que a gente está negociando, mas hoje fechado nós temos aí esses clubes. Hoje, é interessante, até numa outra reunião de conselho eu até mostrei isso. Nós temos hoje, já com esses clubes que nós já temos, hoje 47% da torcida dos clubes, de maiores torcidas do Brasil, das 20 maiores, 47%, ou seja, metade da torcida nossa já entra com biometria facial BPAS. E até o final do ano, aí, com o que a gente tem, isso deve girar em torno de 80%. Ou seja, 80% do market share, do número de torcedores do Brasil, vão entrar por biometria facial da BPAS. E uma pergunta mais de financista, não sei o quanto você pode abrir isso, mas como é que vocês ganham dinheiro? Vocês ganham dinheiro por um pedaço da renda, por quantidade de catracas, quantidade de pessoas que passam, se é um acordo com o próprio clube? O que você pode abrir disso? Boa. Primeiro é o seguinte, por todos esses benefícios aí que o Marcelo falou, tem um outro que é fundamental, que é o clube não tem que fazer nenhum investimento antes do negócio começar a funcionar. A gente faz todo o investimento para eles, a gente compra os equipamentos, nós fazemos toda a integração, fazemos instalação, fazemos tudo. E aí, quando o clube começa a utilizar a biometria facial, nós temos uma taxa por cada pessoa que faz acesso no estádio por biometria facial. Então, a gente costuma fazer contratos mais longos, exatamente para poder cobrir toda essa despesa nossa de investimento que a gente tem, né? E a partir do momento que a gente abre o estádio naqueles setores e vai abrindo o estádio todo, a partir do momento que as pessoas começam a acessar por biometria facial, a gente cobra uma taxa do clube, que não é nada exorbitante, a gente cobra uma taxa do clube e aí ele vai pagando. Ou seja, a gente é parceiro do clube nesse sentido. Por quê? Um jogo que tem 20 mil pessoas, eu vou ser remunerado por 20 mil pessoas. Um jogo que tem 50 mil pessoas, eu também sou remunerado por 50 mil pessoas. Ou seja, cada ingresso que é vendido, eu tenho uma taxa daquele não é nem ingresso, do acesso, né? Porque às vezes vende 60 mil ingressos, mas vão 55 mil pessoas, isso acontece. Então é só quem acessou realmente o estádio, onde a gente ganha dinheiro. E acho que um ponto importante de abordar também, Cadar, né? Falando aí dos 47% de market share, mirando 80% até daqui a alguns meses, isso gera uma preocupação de LGPD também, né? Normalmente, quando a gente fala com as pessoas, em questão de utilização de dado, rentabilização de dado. Então, quais são as políticas da BPAS hoje na hora de prestar atenção nesse assunto? Isso é muito importante. Nós hoje somos muito fiscalizados, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados hoje tem feito uma atuação aí, apesar de nova, é uma agência nova, mas tem feito uma atuação importante aí no mercado. É uma lei muito nova, né? A gente ainda está se acostumando a trabalhar com ela, mas hoje o nosso termo de consentimento, vamos dizer assim, a pessoa consente que a gente pode utilizar a face dela para fins específicos. Então a gente pode utilizá-la para fins de acesso, para fins de pagamento, para fins de algum tipo de marketing, mas é só para isso. Eu não posso vender o dado dela, eu não posso passar esse dado para ninguém, não posso fazer isso. E conforme eu disse, o que a gente transita pela internet ou pelas redes são templates faciais. Eu não transito a foto, né? O que dá uma segurança grande. O meu algoritmo do meu lado, eu transito o template, lá na ponta o meu algoritmo transforma aquele template em face ou em foto de novo. Ou seja, se alguém for roubar esse template, não faz nada com isso, se é um bando de número 1 e 0, né? Não tem nenhuma utilização. Então isso é importante para fins de segurança. Mas para fins de LGPD, o que a LGPD fala primeiro, o dado não pertence à BPAS, nem ao clube, a ninguém. O dado pertence ao proprietário dele.
né? Se eu quero dar meu dado para uma empresa ou para um clube, eu estou consentindo que a pessoa vai utilizar aquele dado para um fim específico. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, o dado pode ser apagado a qualquer momento, se a pessoa quiser. Nós temos hoje em torno, vamos estar chegando agora em torno de 2 milhões de pessoas cadastradas na plataforma. Se eu já tive até hoje uns 5 casos de pessoas que pediram para apagar o dado, é muito, mas tem. Né? Tem casos de pessoa, olha, eu quero apagar, manda um e-mail, lá nós temos um e-mail específico para isso, privacidade@bps, pessoa, quero apagar meu dado, ok, está apagado e a gente comprova que foi, manda um e-mail de volta comprovando que é o que a lei fala. Então, a LGPD, apesar de ser uma lei nova, a gente está acostumando ainda, os próprios usuários, a gente como usuário está acostumando ainda a saber o que pode e o que não pode com ela. Então, o que não pode? Não posso vender, não posso dar, não posso utilizar para outro fim, a não ser aquele fim contratado entre as duas partes. É isso que a lei fala. Só para deixar claro, a LGPD é a Lei Geral, Lei Geral de Proteção de Dados. Tá, ok, Tá? perfeito. Você tem alguma aí, Pedrão? Não, eu ia fazer o cavalo de pau aqui e falar de entretenimento um pouquinho. Então, por favor, faça as honras. Eu ia anotar, pode fazer. Não, eu ia falar que é inevitável a gente falar muito de futebol, até porque é o carro-chefe da empresa hoje, né? Mas muito da tese do Cadar é olhar para outros mercados que não o futebol, né? Então, como até tem sido essa porque já está experiência? quase chegando em 100% aí daqui a pouco. Vai chegar, né? verdade. Tem Se que der chegar. tudo certo, vai chegar em 100%. A gente tem conselhos mensais lá, todo mês o Cadar fechou cliente novo, né? Outro dia brincaram, falou, pô, mas são só 40 clubes. Daqui a pouco eu chego lá, né? 40 clubes entre Série A e B, claro. Né? Mas tem muito desse lado da cauda longa do entretenimento, né? Então acho que é legal dividir aí o que a Bipé já tá fazendo com o entretenimento e como tem sido essa experiência. Cara, o entretenimento é um desafio, eu diria, muito maior do que o futebol. E eu vou explicar o porquê. Futebol, você tem um estádio que tem lá 3 jogos talvez 4 jogos por mês. Você tem lá catracas fixas, fica lá o equipamento, você não tem que tirar, tem que deixar lá. A rede geralmente é uma rede muito estável, especialmente depois da Copa do Mundo. Os estádios passaram por uma transformação grande aí. Não só os estádios de Copa, mas os outros estádios também resolveram se modernizar, etc. Né? Tirando alguns outros aí, mas a grande maioria tem hoje uma infraestrutura boa. Né? Nós estamos, conforme o Pedro falou, talvez um pouco em termos de infraestrutura atrás de Estados Unidos, mas em termos de, por exemplo, América do Sul, nós estamos anos-luz na frente Sim. de América do Sul. É impressionante como é que a América do Sul está muito atrasada em relação ao Brasil. Né? América Latina, no geral, em relação ao Brasil. Mas então, o estádio é uma coisa ali meio fixa. Evento é móvel, é uma coisa móvel. Então, você tem que fazer a integração na catraca, levar a catraca, rede, uma loucura. Né? Assim, então, a gente tem olhado para esse mercado de eventos. Nós começamos desde o ano passado a fazer alguns eventos com a Ingresse, que é uma das sócias da BPS também, especialmente, mas também com outras tiqueteiras e com outros produtores. A gente fez ano passado bastante réveillons, aqueles réveillons famosos que tem no Brasil, Carneiros, Pipa, Mil Sorrisos. Então eu pensei em complexidade operacional, né? Levar equipamento para praia. Mercado de futebol. Então, e a solução para evento ela é exatamente igual ao do futebol, ou seja, eu vou comprar um ingresso, eu tenho cambismo, eu tenho velocidade para entrar, eu tenho ingresso falso, eu tenho todos os problemas que o futebol tem, todos iguais, né? Então, é um mercado que nós estamos olhando bastante. Coincidentemente, ontem, nós começamos o evento de Barretos, que é o maior evento do Brasil, maior do que Rock in Rio, do que Lollapalooza. Então, 420 mil pessoas em 11 dias de evento. Ontem foi o primeiro dia, né? E nós vamos fazer eles agora, ou seja, também vai ser nós fomos a primeira empresa do mundo a ter um estádio com biometria facial. O primeiro estádio foi aqui no Brasil e agora vai ser o maior evento do mundo de biometria facial, vai ser Barretos, e nós estamos lá também inaugurando mais essa marca aí de ser a primeira empresa a ter 400 mil pessoas entrando em 10 dias de evento. Então, Barretos vai ser um marco para a gente. Então, evento é um mercado que a gente está olhando bastante. A gente fez desde pequenos eventos a grandes eventos. Agora, até porque a empresa está crescendo e não dá para abraçar o mundo, né, e ter outras estruturas que não seja isso, nós estamos focados nisso. Eventos e futebol. E esporte em geral. Mas futebol, porque no Brasil, o que traz assim, massa, eu acho que ainda é futebol, né? E quando você fala eventos e futebol,
focado no Brasil ou vocês pensam em crescer na América do Sul? Porque Não, eu fiquei a gente- imaginando aqui, pô, vai fechar aí os 40 clubes da Série A e B, mas se pega um Monumental de Nunes lá do River Plate, reformado agora com 80 mil pessoas, coloca uma Bipes lá. E, cara, isso assim, a gente está já com um projeto para ampliar para internacional ano que vem, é o nosso objetivo. Esse ano, nós já começamos a fazer uma sondagem na América do Sul. Para ser sincero, nós estamos já com 2 propostas, já negociando no Chile, para começar lá 2 clubes, né, Colo-Colo e Universidade Católica, que são 2 grandes times Sim. do Chile, nós já estamos começando. Mas o grande desafio nosso na América do Sul, na América Latina como um todo, como eu disse, é infraestrutura. Os clubes são muito ruins de infraestrutura. Quase nenhum. Primeiro, poucos clubes têm estádio próprio. A grande maioria são estádios municipais, estádios do governo. Isso é um problema. Outra coisa, poucos clubes já aderiram até ao QR Code. Tem alguns clubes que ainda estão É no papel, ticket, né? ainda estão no papel. Infraestrutura de catraca, a grande maioria não tem catraca nos clubes da América do Sul, a não ser um Boca, um River, o próprio a Universidade Católica construiu um estádio novo, agora já tem catraca. Mas assim, a grande maioria nem catraca tem, é feito com handheld ali, QR Code com handheld. Então esse é um grande desafio que nós temos. Mas a gente tem trazido alguns clubes da América do Sul para vir aqui em São Paulo, para ir no Maracanã, para ver a experiência, e eles voltam encantados. Porque é como se a gente pulasse a tecnologia que hoje está no handheld, já pulasse 10 anos na frente para a biometria facial. E alguns países, como o Chile, por exemplo, já começam a copiar a lei brasileira. O Chile soltou uma lei que a partir de 1º de janeiro de 2025, todo mundo tem que entrar por biometria facial nos estádios lá. Ou pelo menos tem que ser cadastrado na biometria facial. O México tentou, né, Pedro? Há um ano atrás, o México tentou fazer uma lei parecida, que todo torcedor tinha que se cadastrar com biometria facial. Só que no caso do México, eles esqueceram só que tinha que entrar com biometria facial também. A pessoa se cadastrava, mas na hora de entrar não adiantava nada. Mas nós também estamos conversando lá. Então, existe sim uma intenção da Bipes de ir para fora do país, até pelo tamanho de mercado. A gente está visando aí Europa, Estados Unidos e Américas, por enquanto. E eu sempre falo isso. A nossa solução, ela é global. A empresa, ela é brasileira, mas a solução é global. Porque o mesmo problema, nós vimos agora a Copa América, o problema que deu lá a entrada de torcedores. Quando você falou de Argentina, eu fui ano passado no Palmeiras e Boca, eu fui um dos torcedores que quase não entrou, que deu problema de ingresso falsificado e tudo mais. Isso. Então, assim, o problema é global. Quantas finais de Champions a gente vê aí problema de ingresso lá na França? Todos eles têm problema, porque o problema é o mesmo, assim, não é... Claro que talvez na América do Sul você tenha um problema mais de violência do que você tem nos Estados Unidos, por exemplo. Mas já na Europa o problema de violência é grave. Sim. Os hooligans, etc. Você tem muito problema lá. Turquia tem um problema sério. Então, a solução, ela serve para eventos, ela serve para futebol, ela serve para outros esportes. É a mesma. A solução é a mesma. Então a gente costuma dizer, nós somos locais aqui, mas a solução nossa é global. Então é natural que a gente tente... ou que a gente a tendência da empresa ir para fora do Brasil, e nós estamos lutando para isso. E mesmo falando em mercado americano, que está anos-luz na nossa frente aqui, né, a gente teve uma experiência legal que a gente foi para um evento de inovação em esportes em Dallas, em março a gente foi junto, e o evento ele foi realizado dentro de duas equipes lá, né, o FC Dallas, que é o time da MLS da cidade, e do Dallas Cowboys, que é a franquia mais valiosa do mundo, né, vale aí seus 9 bilhões de dólares. E conversando com os executivos dos dois times ali, a gente mesmo, em meia hora de conversa, mapeou várias necessidades deles lá, que são diferentes das nossas aqui, mas que cabem numa Bipes. Então, coisas que até envolvem segurança, que são problemas que a gente não tem que os Estados Unidos têm, elemento de conveniência na hora do acesso, pedido de comida no estádio, né? Os caras lá, por exemplo, no estádio do Dallas Cowboys, um estádio para 95 mil pessoas, o cara tem problema com fila na hora de vender bebida e comida. Não consegue vender. Assim, cara, o cara sai do lugar dele pra comprar cerveja, ele demora meia hora pra voltar pro lugar dele. Se eu boto pagamento... Perdeu o primeiro tempo inteiro. Se eu boto pagamento e reconhecimento facial, eu acelero a fila em quanto tempo? Então tem várias dores que a gente foi mapeando lá no mercado mais maduro que o nosso, que também funcionam com a solução da Bipes. Então eu concordo pra caramba com o Kadar, que tem um espaço tremendo pra levar isso pra fora. Eu tinha até anotado isso aqui de pagamento com face, que você falou que ia dar um spoiler. A Bipes pensa Sim. nisso?
Nós estamos pilotando já um sistema que também o Allianz vai ser o primeiro a ter. Putz, eu ia falar que É. faltava isso lá, hein? É um sistema inclusive junto com a Zig, que é uma das empresas aí que também faz o cashless, nós estamos pilotando. Essa semana, hoje, inclusive, nós estamos terminando aí os pilotos e tal, e a ideia é em setembro a gente já começar com um piloto lá, onde o torcedor do Palmeiras vai entrar com a face, já entra, e agora vai poder pagar o alimento e bebida naqueles totens de autoatendimento com a face também. Já linkado no cartão de crédito, já debita, já faz tudo também. Então, são soluções que vieram a reboque da solução principal, que é de acesso, né? Mas a solução de pagamento por biometria, eu também, da mesma forma que eu apostei lá atrás que biometria biometria facial ia substituir a digital, eu acho que o pagamento com face também vai ser uma solução. Daqui a poucos anos, nós não vamos nem estar falando mais nisso, que vai ser tão comum, vai ser tão no nosso dia a dia, vai estar tão incorporado no nosso dia a dia, como a biometria facial hoje é. Para entrar no prédio aqui é assim, talvez no seu condomínio já é assim. Né? Assim, No estádio, E é assim, horrível. já virou uma coisa meio comum do nosso dia a dia, né? No estádio é assim, nos eventos vai ser assim, a biometria para pagamento também vai ser assim, porque é uma biometria tão boa, tão pouco invasiva, tão touchless, E que né? funciona, né? É, funciona. Se não Mas funcionar... é um ponto, assim, que talvez quem não frequenta os estádios com biometria não tem muita noção. Que, pelo menos no Allianz, eu nunca tive problema com biometria lá. Sei que já aconteceu um dia ou outro, mas eu nunca tive problema. Mas, por exemplo, esse prédio aqui que a gente tá gravando, a biometria não funciona tão bem. Então, porque assim, não tem BPS aqui, né? então, aí, É. nesse ponto que eu queria chegar, qual que é a diferença? Por que a BPS funciona tão bem em relação a... Não sei quais são as outras, mas como é que diferencia uma biometria de outra? Sabe o que é interessante? Eu vou até contar esse caso porque é interessante. A BPS, quando eu abri a BPS, o que eu queria não era estádio de futebol, eu queria prédio comercial. Esse prédio aqui, inclusive, eu tenho um amigo que tem um escritório aqui, eu vim aqui conversar com ele, falei, cara, me arruma esse prédio aqui, que é o ícone, né, ícone aqui da Faria Lima, esse prédio. Eu falei, eu tenho que começar por esse prédio. Da mesma forma que eu queria começar num clube gigante como o Palmeiras, eu queria começar nesse prédio aqui, né? Depois, cara, eu fui pensando, por quê? Porque eu tinha a visão de que biometria facial tinha que ser para massa, né? Então, biometria facial para o prédio, funciona, é legal, tal. Mas, cara, qual que é o resultado financeiro que dá para uma empresa instalar um prédio que tem lá, sei lá, 200 moradores, né? Assim, qual que é o ticket médio que você vai ter de receita naquilo ali? Você tem que ter 1000 prédios para poder valer a pena aquela coisa. Mas depois que eu fui perceber isso, no início, aquela ânsia de empreendedor de sair atirando para todo lado, eu queria prédio comercial. E depois que foi pivotando para outras coisas, né? A diferença, para ser sincero, para mim são duas. Primeiro, a forma de cadastrar. Eu acho que o cadastro ele é fundamental para que a gente possa ter um bom reconhecimento ali na ponta. Então, as empresas se preocupam pouco com o cadastro. A nossa solução de cadastro, ela não só ela é totalmente antifraude, mas eu tenho uma qualidade nesse cadastro que me faz ter a certeza que se eu mandar aquela foto ou aquele template para o equipamento, a pessoa vai ser reconhecida. Então, assim, a gente não aceita a foto tirada de lado, foto com óculos, com chapéu, tem que ter o fundo, não pode ser fundo, né? A nossa API de solução, ela faz essas análises todas, e é um pouco de inteligência artificial por trás, que faz as análises todas para que a foto seja muito bem feita. Se eu não tiver uma foto muito bem feita, eu não vou ter um reconhecimento na ponta bem feito. Então, acho que o grande segredo para que o reconhecimento na ponta seja muito bem feito, o cadastro tem que ser muito bem feito. E nós aprendemos isso ao longo do tempo. Eu trabalho com isso desde 2016. Então, quando eu abri a BPS, eu já abri assim, qual que é a melhor solução de cadastro que existe aí para a gente poder incorporar. É essa que nós vamos fazer. Então, a gente faz API de qualidade, a gente faz brilho, se estiver escuro eu não aceito a foto, se estiver muito claro eu não aceito a foto. Isso tudo faz uma diferença grande. Então, eu acho que é isso. Porque assim, a solução, o equipamento em si, ele é bom. Eu vi ali embaixo o equipamento, é bom. O equipamento do seu prédio é bom. Mas às vezes a forma de cadastrar, a forma de mandar a foto para o dispositivo e tal, pode ser problema. Hoje uma solução criada aqui no nosso prédio é na hora do almoço a catraca é liberada. Pois é. Porque... E aí, qual que é a segurança que tem? Pede é liberada para completa. sair, né? Porque Mas mesmo assim, sim. pede a segurança, né? Qual a segurança disso? Exato. Nenhum.
Quando eu comentei com a minha esposa, né, que a gravação ia ser sobre bipés, expliquei um pouquinho, ela falou, nossa, mas não pode ser igual ao do nosso prédio. É isso. Porque assim, se ela tá de maquiagem, não lê. É. Assim, É, é absurdo. E acho que tem 2 pontos legais aí, né? O primeiro, voltando aí na questão do pagamento facial, o acesso via facial. Né, em breve, o Thiagão vai ser o primeiro aqui. Pode não levar o celular pro Allianz, né? Legal. Pode entrar só com a face, pagar com a face, deixa o celular em casa. Se você quiser, claro. Tem que ter o registrinho lá. Fica né? filmando, nem assiste o jogo, fica filmando. E o segundo... Gente, eu não sei vocês, eu não saio com carteira mais, né? Só o celular, né? É, Acaba a bateria disso aqui, você não faz mais nada. verdade. Né? Agora vai poder fazer. E o segundo, né, a gente falou um pouco mais sobre empreendedorismo no começo da conversa aqui por conta da trajetória da Bipes e eu vivo muito isso com o Cadar também. O lado importante de saber dizer não também para uma série de coisas, né? No começo da Bipes, tem muito esse lado da gente ter experiência na PF e querer levar para PJ, né? E o Allianz, ele acaba sendo um grande showroom para Bipes e tem muita gente que começou a ir lá e procurava a Bipes e falava assim, pô, põe no meu condomínio, põe no meu hospital, põe no na minha hospital, clínica, põe na escola, põe na universidade e tal. Eu lembro que uma das primeiras reuniões que a gente fez com ele, falou, cara, eu quero focar em futebol, mas olha tudo que estão me pedindo aqui. Tinha hospital, tinha universidade, somando era assim, mais de 1 milhão de acessos. Então, se você não consegue balancear o foco nessa hora, é o famoso quem faz tudo não faz nada, né? E baixando a cabeça e focando no futebol e no entretenimento, o crescimento foi o crescimento que a gente falou aqui, né? Acabou sendo um negócio muito agressivo nos últimos 12 meses. E outra coisa que eu pensei ouvindo sua história, sei que você não gosta da palavra sorte, mas quem leu Outliers, do Malcolm Gladwell, que fala muito sobre você estar no lugar certo, na hora certa, e estar bem preparado, né? Isso eu acredito. Querendo ou não, você está, desde 2016, desenvolvendo uma tecnologia que hoje todo mundo precisa. Então, qual é a sua vantagem competitiva? A vantagem é que você faz há 8 anos e que tem gente que vai começar a fazer. Mas eu ia falar exatamente isso. Quando a gente começou a Bipes, eu já sabia o que tinha que fazer, né? Às vezes os concorrentes que estão vindo aí no mercado e que estão entrando, cara, não tinha a experiência que eu tinha desde 2016 trabalhando com isso. Então, eu sabia o que dava certo e o que dava errado. Porque eu estava trabalhando com isso na época. Você tem razão. Isso é um fator muito importante. Porque você já saber, você já começar sem ter aquela curva de aprendizado que todos nós temos quando você está com uma tecnologia nova, com um mercado novo, fez diferença, sem dúvida alguma. E a questão do foco, né? No fim do dia, é natural que aconteça isso em várias indústrias, não só no futebol, né? Mas o cara que faz uma coisa, acho que é simples fazer outra. Né? Então a etiqueteira pode olhar para reconhecimento facial e falar, cara, é fácil fazer. Pô, eu já tô com a catraca lá, eu ponho o tablet, eu invento algum algoritmo, ele vai ler a face, boto lá e resolve. E no fim do dia pode resolver? Pode, mas o Cadar tá pensando nisso há 8 anos, respirando esse negócio, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com certeza vai ter um resultado melhor, porque ele tá focado em fazer isso. E a gente é especialista, né? Assim, o nosso negócio é a biometria, então isso faz diferença. Senhores, o papo tá muito bom, mas infelizmente... Posso encerrar com uma última pergunta? Pode, então? pode. Pode ver meu choque de cultura? A Tá última bom, pergunta, Rogerinho. tá. Você esperava isso 2 anos atrás? Que você estaria agora aqui numa mesa contando sobre projetos de crescimento em shows, falar com todos os times da Série A e B, internacionalização? Tipo, porque parece que era uma solução óbvia, mas deu certo muito rápido, né? Engraçado, né? Você falar se você esperava, não me fizeram essa pergunta, foi uma excelente pergunta, eu tô pensando aqui agora. Eu talvez não vou te falar que eu esperava. Assim, respondendo aqui, eu esperava não nesse sentido. Eu esperava, assim, eu tinha certeza que esse negócio ia dar certo. Porque a energia que eu coloquei nesse negócio, né, o Pedro me conhece um pouco, a energia que eu coloco nesse negócio... Coloca todo dia. Eu coloco todo dia, eu tinha expectativa, talvez não esperasse, eu tinha expectativa, cara, esse negócio vai dar certo. Pela energia, né? Não talvez tão rápido, como você falou, acho que não. Mas, assim, eu sabia que o momento da biometria facial, de tudo que eu contei aqui no início, era esse. Esse era o momento. E a gente tinha que surfar a onda, né? Mas uma coisa que eu parando assim e pensando, né? Quando você começa a empresa há 2 anos, etc., a gente pensa o seguinte, cara, assim, eu hoje tenho certeza disso. O que você coloca a sua energia e gosta de fazer, evidentemente, né? O negócio vem, cara. Assim, pode não vir na velocidade que a gente quer, pode vir mais devagar, pode vir mais lento, tal, mas vem, sabe? Assim, então, não é que eu esperava estar agora. Tem 2 anos, nós já estamos, graças a Deus, com uma parcela boa do mercado, mas é
assim, tá tão pouco ainda para o que eu espero, do que eu ainda sonho, ou do que nós ainda vamos fazer, e nós vamos fazer muito mais, que talvez essa assim, você esperava, eu acho que eu não tô nem no esperável, que eu espero tão mais que eu ainda tô começando. Que da hora. Muito bom. Muito bom. Olha, por mim, a gente ficava aqui mais 1 hora batendo papo, aqui você tem os seus compromissos, né? Agora os clubes... Tem muito time. os clubes vão querer falar com a Deixa o Cadari vender, deixa ele vender, que tá tudo bem. Então, eu queria O agradecer. investidor aqui já vai já, embora, né? Já tá de olho, né? Então, eu queria muito agradecer a sua Obrigado, participação, foi muito legal. Parabéns pela Bipese e obrigado. desejo todo sucesso aí. E eu quero agradecer um papo aqui, né? Foi um bate-papo super agradável. Pena que a gente não tem mais tempo mesmo para ficar, mas estou à disposição sempre que vocês precisarem. Daqui 1 ano a gente faz outro para falar do crescimento de novo. Estou aí à disposição e em breve o seu clube, o do Pedro também, que é outro que a gente sabe, o do Thiago também, o do Thiago já né? Nós vamos estar em todos eles e vai ter todo mundo usando. Maravilha. Inveja, né, Thiago? Pode botar no meu clube e nos clubes em que a gente investe, né? A gente tem essa discussão também. Show de bola. Obrigado, obrigado, gente. Pedrão, Valeu, Marcelão. como sempre, valeu. Thiago, muito Valeu, obrigado. Você que acompanhou e esqueceu do like, deixa o like para fortalecer. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Fui!